Que a graça e a paz de Deus possa estar inundando o coração de todos e todas que irão ouvir mais esse podcast. A palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Lá em Gênesis 3, 17, versículo 17, parte B e 18, Deus amaldiçoa o homem por causa do pecado, da desobediência. Deus diz assim para Adão: Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. O homem foi condenado a um trabalho exaustivo para conseguir seu sustento devido à maldição lançada sobre o solo. Não haveria mais só fertilidade no solo, teria também espinhos e abrolhos. E em várias passagens da Bíblia, Deus nos fala sobre os espinhos. Em Jeremias 4:3 diz assim: Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: Lavrai o vosso terreno para vós um campo novo, e não semeeis entre espinhos. Mas por que Deus nos adverte para não semearmos entre espinhos? Porque lá no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 6, Deus compara o homem ímpio, o homem mau, a espinhos. Diz assim: porém, os ímpios todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não se pode tocar neles. Não se pode tocar porque são impuros. E o que é impuro contamina o que é puro. E Jesus, através do seu sangue, já nos lavou, já nos purificou. E depois de estarmos puros, através de tão grande sacrifício, por que nós vamos nos sujar novamente? Por que desejamos e escolhemos a impureza, muitas das vezes? Eu dou o exemplo da laranja, né? Uma laranja podre pode ter 50 laranjas boas. Uma laranja apodreceu, vai contaminar, vai apodrecer todas as outras laranjas. O ímpio será lançado fora, como os espinhos serão lançados fora. Será que queremos isso para nós? Será que vale a pena nos misturarmos com os ímpios para também ficarmos impuros e contaminados? Deus adverte ao povo que a terra da promessa tinha que estar sem contaminação do povo que era ímpio, do povo que adorava outros deuses, do povo que escarnecia do Deus vivo. Por isso o Senhor está dizendo em Números 33, versículo 55, que quem não pertence a Deus vai nos atrapalhar como espinhos nos olhos e nos influenciar para não servirmos mais ao Senhor. Jesus disse que o mundo vai nos odiar por causa do seu nome. Então, ou você fica igual a essas pessoas que escarnecem de Deus, você fica igual a eles para não ser odiado, rejeitado, agradando-os, ou você agrada a Deus não andando, nem sendo influenciado por quem não crê no Deus vivo e verdadeiro. Mas o Senhor é tão misericordioso
que nos protege e, às vezes, para nos proteger, ele precisa nos disciplinar. O livro do profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: Portanto, eis que lhe cercarei o caminho com espinhos, e contra ela era a prostituta que tinha se casado com Oséias. E contra ela levantarei um muro para que ela não ache as suas veredas. Deus sempre nos cerca em volta, nem que para isso ele tenha que nos cercar com espinhos e com muros para que não erremos o caminho, para que a gente não ache as nossas veredas, o nosso caminho errante, equivocado, baseado em mentiras e engano. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, é contada uma parábola linda, que eu até já preguei num podcast passado, que é a parábola do semeador. Lá, a Bíblia nos adverte em relação aos espinhos, pois os espinhos podem sufocar a palavra que foi plantada, que foi semeada em nosso coração. Há uma advertência para sermos cuidadosos, porque desviar-se do caminho que é Jesus é uma perigosa possibilidade. Os cristãos podem ter momentos de fraqueza e, com certeza, todos nós temos momentos de fraquezas. Todos nós cometemos falhas, erramos, pecamos. Falhas, às vezes, em relação até à nossa fé. Nós podemos tropeçar e depois, pela graça de Deus, mediante o arrependimento, podemos voltar novamente para o Senhor. Por isso que eu sempre falo, se você pecar, continue no caminho, que Jesus, que é o caminho, vai te levantar. Mas mesmo quando você sai do caminho, Jesus sempre está de braços abertos para te acolher. O Pai sempre está de braços abertos para te acolher, te abraçar. Como Jesus contou naquela parábola, na parábola do filho pródigo, que o filho pródigo saiu do caminho, saiu da casa do pai, fez tudo o que não prestava. Mas quando ele quis voltar, o pai estava ali de braços abertos para recebê-lo. Saulo, que depois se tornou Paulo, perseguiu e matou os judeus. Mas ele se converteu e se arrependeu. Mas não tinha mais como ressuscitar as vidas que se foram. Então, às vezes, a gente tem que viver mesmo as consequências do nosso pecado. Mas ainda assim, Paulo seguiu em frente. Mas ainda assim, lá o filho pródigo se arrependeu, voltou para a casa do pai e seguiu em frente. É assim que nós temos que fazer, seguir em frente, olhando para o alto, onde está o nosso Pai eterno. Nós temos que tirar os espinhos e os abrolhos do nosso caminho antes de ser irreversível, antes de ser difícil demais. Nós temos que cultivar o solo para que a palavra que nos foi semeada não fique sufocada pelos valores desse mundo que jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. E só há um meio de cultivarmos esse solo, buscando a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. A palavra tem que cair em terra fértil para poder produzir frutos. O solo tem que ser cultivado com as nossas atitudes positivas, com o nosso desejo de estarmos sempre aos pés do Senhor, fazendo sua vontade, falando de Deus e de suas promessas com outras pessoas, cultivando relacionamentos entre o povo de Deus e descobrindo através da palavra os mistérios do Senhor e do seu reino. Mas você só vai descobrir os mistérios de Deus se você estiver pertinho dele, para ele mesmo te revelar. Lá em Hebreus, no mesmo livro, na carta aos Hebreus, capítulo 3, do 13 ao 15, diz assim:
Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. O autor de Hebreus estava se referindo ao povo de Deus que saiu do Egito e morreu no deserto porque se rebelou contra Deus. Para aquele povo, o seu pecado de rebelião foi irreversível, porque eles não cultivaram bem o solo, não tiraram seus espinhos e abrolhos, morreram sem alcançar a promessa, sem alcançarem o reino de Deus, não conseguiram ser aprovados diante das provações. Ah, meu amado e minha amada, como eu oro para que nós possamos ser aprovados diante das provações que esse mundo sempre nos oferece. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhe havia sido dado. Cuidado! Não permita que as influências sofridas pelas pessoas e coisas do mundo lhe contaminem e você suje novamente as suas vestes depois de estar limpo pelo Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que isso tenha acontecido com você, mesmo que você já tenha se limpado e tenha voltado a se sujar com os pecados do mundo, o Pai está de braços abertos para te receber. Mas toma cuidado, porque o diabo, ele é muito sutil. Então não se deixe enganar pelas seduções mundanas. Por isso, porque quem se deixa enganar por essas seduções mundanas pode experimentar uma maldição na sua vida. Eu sempre gosto de pensar na imagem de que o diabo vem para nos oferecer iguarias deliciosas, pratos deliciosos. Mas se você olhar para cima, você vai ver o maior de todos os banquetes que somente Deus pode te oferecer. O próprio Jesus, na tentação lá no deserto, que é contada no Evangelho de João, o diabo tentou com muitas iguarias sedutoras, com muitas coisas agradáveis aos olhos naquele momento. Mas Jesus olhou para o Pai e viu as maravilhas, viu o banquete. Estevão também olhou para o alto e viu Jesus se levantar para recebê-lo. Então, se você, na hora do seu martírio, porque Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, mas se a gente olhar para cima, a gente vai jogar fora, vai, assim, rejeitar todas as iguarias gostosas que o diabo coloca para nos tentar e nos fazer cair numa vida que não agrada a Deus. Não permita que no solo do seu coração seja cultivado espinhos e abrolhos. Os espinhos nos deixam pessoas amargas, duras, intransigentes e infelizes. Não há felicidade na vida de quem permitiu que espinhos tenham sido cultivados no seu coração.
Pode haver alegria fugaz, alegria passageira, mas a verdadeira felicidade é quando o seu coração vira uma terra fértil para semear bons frutos. Porque os espinhos em nossas vidas nos ferem e ferem os que estão em nossa volta. Mas a terra fértil que absorve a chuva produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Receberá a bênção, porque a chuva representa a participação das pessoas na graça, na providência de Deus, na salvação de todo aquele que crê e que persevera até o fim, pois só esses receberão a coroa da vida, como é falado lá em Apocalipse. Vamos coroar Jesus com o nosso louvor, com o nosso amor, com a nossa fidelidade, porque quem não crê em Deus o coroou com coroas de espinhos. Mas vamos coroar a Deus com o nosso louvor, com a nossa rendição ao seu senhorio. Minha oração por mim e por você é que nunca sejamos seduzidos por coisas passageiras e que desagradam a Deus e, portanto, nos afastam dele, nos afastam de sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Minha oração por mim e por você é que não permitamos que no solo do nosso coração possa ser cultivado espinhos que vão acabar nos ferindo, nos machucando e ferindo outras pessoas à nossa volta. Minha oração por mim e por você é que possamos sempre cultivar em nossos corações a boa semente que é a palavra de Deus. E dessa forma possamos colher bons e eternos frutos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.